Gosto de como algumas séries abordam a individualidade de seus personagens, especialmente quando eles carregam filosofias tão distintas que a trama se torna uma camada secundária. Um exemplo é True Detective, uma série policial lançada 10 anos atrás pela HBO. Cada temporada apresenta novas tramas e personagens, mas a primeira temporada não tenho medo nenhum de dizer que é uma obra-prima. Isso faz com que as temporadas seguintes pareçam medianas e passem a ser desapercebidas pelo público. Isso se deve aos personagens, que trazem um peso filosófico sobre a humanidade, moralidade, justiça e significado. Certa vez, um amigo e eu estávamos conversando sobre crenças e, de repente, começamos a falar sobre séries. E isso se interligou como o final de True Detective mudou sua perspectiva sobre a vida, o que despertou minha curiosidade. Ele já havia recomendado a série em outras conversas, mas eu nunca assisti. No entanto, quando ele compartilhou como o final da série impactou sua visão sobre a vida e morte, senti um desejo genuíno de assisti-la. Talvez essa tenha sido a motivação que eu precisava. A curiosidade de entender como a arte, seja em filmes, séries, quadrinhos ou livros, podem realmente transformar sua perspectiva sobre o mundo. True Detective te cativa de imediato com seu suspense. Não é só pela fotografia impecável ou pelo fato de contar com os dois atores mais renomados de Hollywood como protagonistas. O que realmente prende é a maneira como a história é contada. Dois detetives narrando suas versões de um dos casos mais macabros de suas vidas. Com o passar do tempo na série, vemos uma mudança no detetive que nos faz questionar o que aconteceu para eles chegarem a esse ponto. Em especial, sobre Roscoe, que mais vamos nos aprofundar. Martin, o moralista familiar, e o aparentemente nihilista Rust, ambos inseridos em um caso de sacrifícios e rituais, que na passagem dos episódios refletem como isso se interliga com a moral de nossos protagonistas. Rust está tentando lidar com uma realidade caótica da cidade de Louisiana e a luta entre o bem e o mal, que nos revela seu pessimismo e desilusão da vida. E ao decorrer de seus monólogos, entendemos suas percepções pessimistas ou realistas sobre a humanidade. E talvez esse seja um dos aspectos que esse protagonista nos chama tanta atenção, e o sucesso entre os jovens que se acham profundos. A sua filosofia. Roscoe é um homem devastado pela dor da perda, que vê a morte como uma libertação e viver um sacrifício. Após a morte de sua filha, ele mergulha em uma reflexão profunda sobre a humanidade, a realidade ao seu redor e sobre si mesmo. Nessa introspecção, Rust encontra um vazio, um ciclo interminável de dor, sofrimento e uma clareza sobre sua identidade moral. Schopenhauer chamava essa força de vontade, descrevendo-a como uma força irracional, cega e insaciável que move tudo na existência. A vontade é a realidade fundamental por trás de todas as aparências, ocorrendo em todo o ser. Através da autorreflexão, ao olhar profundamente para dentro de si, uma pessoa pode perceber a vontade em ação, constando que todos estamos presos nesse ciclo incessante de desejos e sofrimentos. O que leva a Rust está sempre na busca pela verdade. O faz seguir um pensamento onde ele acredita que as crenças religiosas são apenas fantasias que ocultam a verdade da realidade trágica. Sua individualidade com seu parceiro Martin reflete um contraponto, não só suas visões diferentes sobre o mundo, mas também suas ações que não correspondem do que eles acreditam. Martin é um moralista que se apega às normas sociais e as acham essenciais para o funcionamento da sociedade. Olha só, dá para imaginar. Se a maioria das pessoas não acreditasse, o que elas iam fazer?
Seria um puta show de horrores, de assassinatos e desacato, você sabe. Se a única coisa que faz com que uma pessoa seja decente é a esperança de uma recompensa divina, meu irmão, essa pessoa é uma merda. Por mais que você as acredite e verbalize seus valores, o que vai realmente definir quem eles são suas ações. Martin, em sua vida pública, verbaliza as normas moralmente aceitas, mas quando não está em público, suas ações de viver uma vida dupla, onde é infiel e o seu comportamento é violento. E por mais que ele acredite que o seu trabalho como detetive é uma forma de proteger a sociedade e manter a ordem, confiando nas estruturas estabelecidas para fazer justiça, ele as quebra por pura necessidade. O mesmo acontece com Rust. Quando sua visão nihilista bem estabelecida em sua vida pública, mas alguma de suas ações não corresponde com sua filosofia. Rust se envolve emocionalmente com o caso, buscando fazer a coisa certa e servir a justiça mesmo em um mundo corrupto e podre com uma forte decadência moral. Em certos momentos, nos faz ter sensações de mal-estar. Esse lugar me deixou com gosto ruim na boca. Alumínio, cinzas. E aqui define Rust Cohle como um herói nihilista operando pelo seu próprio código de honra, se desvinculando de outros policiais e agindo até de forma mais eficaz, guiada por sua própria moralidade, sem se preocupar com as repercussões de suas ações. Say it again, mommy. Ele mantém uma distância emocional dos demais, vivendo em um mundo próprio onde sua busca pela verdade o afasta de qualquer tipo de conexão humana genuína. Contudo, esse mesmo isolamento, que é uma consequência direta de sua filosofia, também lhe permite fazer sacrifícios em nome dos outros, agindo de maneira independente e muitas vezes mais imoral do que aqueles que seguem um código culturalmente aceito. A série que aborda sobre a honestidade, justiça e moral dos seus personagens. A reviravolta da história é quando os dois personagens quebram juntos tudo aquilo que eles acreditam. Ao descobrir a verdade sobre a seita, nossos protagonistas agora tomam uma ação onde estão dispostos a encobrir a verdade do que realmente aconteceu no dia em que capturaram o que até então seria o líder do culto. Mais uma vez, as ações colocam suas crenças em pressões opostas. Rust e Martin cedem às pressões do mundo real, reconhecendo que a realidade pode ser tão cruel que a mentira se torna necessária. A encoberta da verdade, mais uma vez, pode ser vista como um sacrifício, demonstrando o quanto o protagonista pode estar disposto a carregar o peso de mentir para si mesmo por um bem maior, mesmo que o coloque em uma posição contraditória, afirmando ter encontrado a luz e a beleza da vida após desvendar o caso, contando com essas narrativas que antes ele as via como mentiras que a sociedade conta a si mesmo para sobreviver. Ainda maior pela santidade da vida humana, né? Obrigado. Histórias são contos onde um personagem passa por diversas coisas até mudar de um jeito ou de outro no final da história. Isso são chamados de arcos. Histórias, por mais complexas que sejam, elas são universais. Alguém que busca algo e no final encontra a verdade. Não o que ele queria no começo, mas sim o que ele realmente precisava. Rust entra em uma obsessão após descobrir que o caso não foi totalmente solucionado e que, na verdade, está cada vez mais longe de ser solucionado, entrando em uma jornada solitária, em um declínio em sua carreira e na sua vida pessoal. Ele vai atrás de descobrir a verdade novamente, mas quanto mais perto da verdade ele ficava, mais longe do significado ele se encontrava. A luz representa, no sentido da série, como a verdade em que Rust precisa encontrar. Ela ganha um significado maior para ele no final do último episódio, como uma redenção, onde passou sua vida buscando verdades em um mundo cruel e sem sentido. Ele finalmente encontra o significado que ele precisava, o que torna Rust um personagem complexo, pois ele demonstra não ser de fato um nihilista como muitos pensamos. O mundo no qual achamos estar sem sentido, para ele, parece estar cheio de significado.
Diferente de uma perspectiva religiosa tradicional, onde o sofrimento é visto como um meio para alcançar o paraíso ou uma forma de redenção, Rust age para fazer o que é certo, mesmo que ele não acredite em um significado maior para suas ações. Essa clareza de identidade, de certa forma, o torna uma espécie de herói. Um herói nem tanto niilista no final das contas. Embora seus monólogos longos sobre a vida pessimista nos consumam ao longo de True Detective, o final oferece uma esperança que até naqueles mais pessimistas, a luz pode prevalecer. Hey, olá! Se você chegou até aqui é porque realmente gostou do conteúdo e gostaria de pedir uma coisa que quase eu nunca peço, por favor, deixe aí o seu like, se inscreva, compartilhe ou, sei lá, só de você chegar aqui e assistir o vídeo já me deixa muito feliz. É isso. Obrigado.